o sofrimento, ele mudou de forma, mas ele não mudou de lugar. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Freud ainda serve? A psicanálise ela não ficou ultrapassada? Isso ainda ajuda a explicar a dor que a gente sente no dia de hoje? E noto que essa pergunta ela, ela não vem da curiosidade intelectual, ela vem do cansaço. Ela vem do cansaço de quem tentou de tudo e continua sentindo um vazio que não sabe explicar. Quando Freud escutava suas pacientes no início do século XX, o sofrimento ele tinha um nome muito comum, que era a histeria. Ela se referia a corpos que adoeciam sem causa orgânica, paralisias, dores, crises, angústias intensas. E do outro lado havia a neurose obsessiva, que era formada por pensamentos repetitivos, culpa excessiva, necessidade de controle, medo constante de errar. E naquela época Freud percebeu algo revolucionário. O sofrimento ele não vinha apenas do corpo, mas do conflito psíquico. Então, o que mudou de lá para cá? Hoje quase ninguém chega dizendo que reprime seus desejos. Vivemos em uma sociedade que diz: você pode tudo, seja quem você quiser, realize-se. Mas no consultório e na vida real, o que aparece é outra coisa. Pessoas exaustas, pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem parar, pessoas que se sentem insuficientes o tempo todo. E a repressão sexual deu lugar a algo ainda mais silencioso e cruel: a pressão por desempenho. Então podemos dizer que daquela época do não pode, nós chegamos na sociedade a que diz você deve. Antes o sofrimento vinha da proibição. Hoje ele vem do excesso de exigência. Você deve ser feliz, você deve ser produtivo, você deve dar conta, você deve mostrar resultados, você deve se reinventar o tempo todo. E quando você não consegue, a culpa não vai mais para a sociedade, ela acaba caindo inteira sobre você. Então podemos dizer que o novo rosto da neurose tem uma conformação diferente, né, da neurose da época de Freud. E a neurose ela não desapareceu, ela apenas mudou de máscara. Isso significa que o conflito psíquico continua existindo, mas já não se apresenta da mesma forma que no tempo de Freud. Antes o sofrimento ele aparecia de modo mais dramático no corpo ou nos sintomas clássicos. Hoje ele se infiltra no cotidiano, se normaliza e passa a ser confundido com um jeito de ser, rotina ou exigência da vida moderna. E a ansiedade constante que nós observamos na vida contemporânea, ela não é apenas medo de algo específico, ela é um estado permanente de alerta, como se você estivesse sempre atrasado em relação à própria vida. No fundo, trata-se de um conflito entre o ritmo do psiquismo e a relação externa do mundo. Você não consegue se desligar porque sente que, se parar, algo ruim vai acontecer. Você tem o medo de perder espaço, perder valor, perder reconhecimento. E tudo isso acaba gerando uma sensação de vazio, mesmo quando está tudo bem. Esse é um dos sofrimentos mais frequentes hoje. Agora eu pergunto para você: em algum momento da sua vida você chegou a experimentar algum tipo desses sentimentos? E como é que foi lidar com isso? Você teve dificuldades, ainda tem dificuldades para lidar com esse sofrimento? Pare, o quanto de sofrimento você tem suportado até hoje. Nós podemos dizer que, externamente, a vida ela parece
organizada, né? Nós temos trabalhos, realizações, conquistas, mas internamente é um sentimento difícil de nomear, né? Uma espécie de desconexão de si mesmo. E do ponto de vista psicanalítico, esse vazio, ele surge quando você vive mais para atender expectativas do que para sustentar o próprio desejo. Você cumpre tarefas, mas não se reconhece nelas. Você tem medo de parar, porque parar virou algo ameaçador. Quando você desacelera, surgem pensamentos, angústias, perguntas que foram evitadas por muito tempo. O medo de parar é muitas vezes o medo de entrar em contato consigo mesmo. A atividade constante ela acaba funcionando como uma defesa psíquica. Enquanto eu faço, produzo, eu me ocupo. Não preciso sentir. Isso gera até certa forma uma incapacidade de descansar sem culpa. Porque mesmo quando você descansa, você não descansa de verdade. Há sempre uma voz interna dizendo que você deveria estar fazendo algo mais útil, mais produtivo, mais eficiente. Essa culpa revela uma internalização da lógica do desempenho. O seu valor pessoal ele passa a ser medido pelo quanto você faz e não porque você é. O descanso ele deixa de ser uma necessidade humana e passa a ser visto como uma falha moral. Então hoje nós vivemos relações cada vez mais frágeis e descartáveis. As relações também adoeceram junto com você. Vivemos vínculos rápidos, intensos no início, mas pouco sustentáveis no tempo. Quando surge uma frustração, conflito ou diferença, a tendência é romper, substituir, seguir adiante. Isso não acontece por falta de afeto, mas por baixa tolerância, né, ao desconforto emocional. Então, a neurose contemporânea ela prefere evitar o conflito ao elaborá-lo. Esses sintomas eles não indicam uma fraqueza individual, eles revelam um modo de viver que exige demais e escuta de menos. A neurose de hoje ela não grita como antes. Ela sussurra sorrateiramente e se disfarça de rotina, eficiência e normalidade. E justamente por isso é tão difícil reconhecê-la. Você não sofre porque deseja demais. Você deve estar sofrendo porque não sabe mais o que deseja. E aqui Freud continua extremamente atual. Freud ainda explica. Posso dizer que Freud nos ensinou algo essencial. O sofrimento é sempre uma resposta a um conflito. Mesmo hoje, esse conflito continua sendo entre o que o sujeito sente e o que o mundo exige dele. A psicanálise contemporânea apenas ampliou essa escuta. Ela entende que o mal-estar não nasce só da repressão interna, mas também de um mundo acelerado, competitivo e indiferente ao tempo psíquico. Então, Freud ele não explica tudo sozinho, mas sem Freud muita coisa permanece invisível, porque mudou o mundo, mudaram as regras, mudaram os discursos, mas o sofrimento encontrou novas máscaras. E é sobre aprender a reconhecê-las que esse canal existe. Se esse vídeo fez sentido para você, fique por aqui, porque a conversa só está começando. Então eu peço para que você clique aí no gostei, se inscreva nesse canal, fique aqui com a gente que tem muita coisa para nós conversarmos a respeito do sofrimento da nossa vida na atualidade. Então um abraço a você e até o nosso próximo vídeo.